Há muito tempo, lá no sertão nordestino, um grupo de cangaceiros costumava chegar nas pequenas vilas e cidades cantando várias músicas. Isso era sinal de que ou haveria uma festa no local, ou muito sangue seria derramado. Essa era a regra dos cangaceiros. Ou davam tudo o que eles queriam, como comida, um lugar para dormir e dinheiro, ou eles faziam a vida dos habitantes da cidade um verdadeiro inferno, sequestrando pessoas, incendiando fazendas e, é claro, assassinando e torturando as vítimas. Parece até que nessa época o Brasil era uma terra sem lei, não parece? E de fato, ao menos no sertão nordestino, as coisas eram exatamente assim. E quando falamos sobre os piores cangaceiros, todo mundo lembra do lendário Lampião, Virgulino Ferreira da Silva. Seu nome verdadeiro. Nasceu na cidade de Serra Talhada, no sertão pernambucano. Ele frequentemente é o foco de um velho debate, já que uns o consideram um herói, levando em conta o fato dele nunca ter se sujeitado a um governo sujo e corrupto, enquanto outros dizem que ele era um assassino frio e calculista. Bom, mas não é hoje que a gente vai debater esse assunto. Na verdade, eu quero falar sobre alguns dos companheiros de Lampião. Ele podia até ser líder do bando, mas não há dúvidas de que essa figura só ficou, digamos, conhecida por causa dos seus capangas. Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Aqui é Maurício Santos e nesse vídeo eu te conto um pouco da história dos cangaceiros que faziam parte do grupo mais temido do sertão. Eu vou começar falando sobre Maria Bonita, a mulher que foi companheira e cavalgou ao lado de Lampião. Ela nasceu no dia 17 de janeiro de 1910, no norte da Bahia. Maria Bonita, na realidade, se chamava Maria Gomes de Oliveira, mas antes de entrar para o cangaço, também era conhecida como Maria Dedéia. Em relação ao nascimento dessa mulher, encontramos algumas divergências sobre a data. Alguns sites dizem que o fato ocorreu em 8 de março de 1911. Outros já falam que foi no dia 17 de janeiro de 1910. Agora, independente de quando ela nasceu, o que acontece é que Maria Bonita foi uma moça completamente fora da curva. Inclusive, levando-se em consideração a época em que ela viveu. Eu não estou falando isso por causa dos crimes que ela cometia. Ela foi obrigada a se casar quando tinha apenas 15 anos de idade. Porém, alguns anos depois, decidiu se separar do marido, algo que naquele tempo já era considerado aí um absurdo. Um dia, quando o Lampião passava pela cidade de Maria Bonita, ela ficou perdidamente apaixonada pelo cangaceiro. Dizem que a jovem era baixinha, faladora e dona de uma gargalhada única. Lampião também se interessou por ela. E Maria Bonita acabou se tornando a primeira integrante do sexo feminino a ingressar no cangaço. Ser esposa de Lampião incluía aí aceitar algumas coisas, como estupros coletivos, rituais de sangramento, marcação à brasa e assassinatos. Maria Bonita, inclusive, era a favor de que as comparsas adúlteras fossem torturadas e decapitadas. Enquanto esteve com Lampião, ela teve 3 filhos. Durante as gestações, as mulheres ficavam escondidas. Após dar à luz, entregavam as crianças para familiares ou amigos e se juntavam novamente com um bando. E com Maria Bonita, claro que não foi diferente. Quanto ao seu apelido, ninguém sabe ao certo como apareceu. Dizem que ela foi chamada de Maria Bonita pelos jornais que noticiaram a sua morte. Talvez por analogia a um romance, Maria Bonita, escrito em 1914, ou porque os soldados que a mataram ficaram espantados com a tamanha beleza de Maria Bonita. Outro famoso companheiro de Lampião era Antônio dos Santos, o Volta Seca, que dizem ter sido um dos mais novos da equipe. Volta Seca se juntou a Lampião quando era menino, para tentar escapar das surras que levava da madrasta. Mas no grupo isso não mudou muito não, já que o rapaz era punido com frequência por suas travessuras. Durante muito tempo, o garoto era uma espécie de badeco, uma espécie de pau-mandado, que fazia tudo que os outros mandavam, para ficar aí mais claro.
Ele era encarregado de dar banho nos cavalos, lavar louça e roupa suja, e de vez em quando era enviado para espionar as cidades e dizer se havia muitos policiais em ronda. Com o passar do tempo, Volta Seca se tornou homem e um dos cangaceiros mais temidos do sertão. Inteligente, extremamente corajoso e violento, essas eram as características que o definiam. Apesar de ser considerado semi-analfabeto, Volta Seca tinha dom para a escrita. Tanto é que foi o autor de muitas músicas que ele e seus companheiros cantavam juntos. E por incrível que possa parecer, uma dessas canções, talvez a mais famosa, pode ser encontrada na internet, na voz do próprio Volta Seca. Ouça um trecho da letra de um dos piores cangaceiros da história. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café. Santílio Barros, nome do cangaceiro conhecido como Gato, possui fama de ter sido um dos membros mais perversos e cruéis da turma de Lampião. Gato era filho de 2 sobreviventes da Guerra de Canudos, um conflito que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade liderada por Antônio Conselheiro, em Canudos, no interior do estado da Bahia. Além de Gato, suas 2 irmãs, Julinha, amante de Mané Revoltoso, e Rosalina Maria da Conceição, companheira do cangaceiro Mourão, também entraram para o bando. Por falar nisso, existe uma história curiosa envolvendo Gato e sua família. Dizem que um dia, Mourão e um amigo deram tiros e acabaram com uma festa no brejo do Burgo. Furioso, Lampião pediu explicação para Gato, afirmando que o pessoal era da família dele. O acusado tratou de tomar as devidas providências e matou o próprio cunhado. Mourão faleceu, mas deixou um filho no ventre da esposa. Contam que um cangaceiro Gato era tão sangue frio que certa vez ele quase matou a própria mãe, que fazia alguns comentários negativos sobre Lampião e o grupo dele. Em outra ocasião, o tal de Gato tirou a vida de outras 7 pessoas da própria família, enquanto discutiam sobre o misterioso desaparecimento de bodes e cabras. Esse assassino conheceu a morte em um ataque na cidade de Piranhas, em Alagoas. Não se sabe ao certo quem o matou, mas a lenda afirma que foi um dos moradores que enfrentava o cangaceiro, após as autoridades abandonarem o local e deixarem os habitantes desprotegidos. Outro cangaceiro muito conhecido era Corisco, o Diabo Loiro. Nascido como Cristino Gomes da Silva Cleto, no município de Matinha de Água Branca, no estado de Alagoas. Ele se juntou à equipe de Lampião depois de matar um protegido do coronel da sua cidade. Após ganhar o apelido de Corisco, se tornou um cangaceiro poderoso, inteligente, ligeiro e corajoso. Corisco era tão conhecido que conseguiu formar o seu próprio grupo. Depois que Lampião foi assassinado, Corisco era o único líder cangaceiro que tinha sobrado. Numa tentativa de vingança, esse homem cometeu o maior erro da vida dele, ao matar a suposta família do fazendeiro que tinha falado para a polícia o local em que Lampião se encontrava. Corisco descobriu que tinha executado as pessoas erradas. Ele foi casado com Sérgia Ribeiro da Silva, a Dadá. Só que o relacionamento do casal não era um conto de fadas. Dadá foi sequestrada quando tinha 13 anos e se tornou esposa de Corisco à força. Com o passar do tempo, a moça acabou aceitando o destino que o cangaceiro tinha dado para ela. Ele foi assassinado no dia 25 de maio de 1940, quando já não usava mais seus longos cabelos loiros. Foi morto por uma patrulha policial na cidade de Barra do Mendes, na Bahia. Por fim, eu quero falar do terrível Zé Baiano. Ele também era conhecido como Pantera Negra dos Sertões, por causa da sua pele escura e de ferrador de gente. Agora, o porquê desse último apelido? Zé Baiano costumava marcar as iniciais JB no rosto ou no pubis das moças que tinham hábitos que ele não concordava. A marca era feita usando aquele ferro em brasas, o mesmo que é utilizado para marcar gado. Entre várias histórias envolvendo Zé Baiano, uma tem um grande destaque. Durante muitos anos, Lampião e seu bando aterrorizaram vários povoados do sertão. Um deles era o de Alagadiço, que frequentemente era atacado pelos cangaceiros. Certa vez,
Zé Baiano foi designado como o administrador do local, já que não havia outro tipo de autoridade além dos coronéis. Ele fez a lei da região, e geralmente as coisas eram resolvidas na bala. O criminoso roubava os fazendeiros, ato que o fez enriquecer muito. Mas um dia, cansado das crueldades de Zé Baiano, um dos homens que informava o bando sobre os movimentos da polícia resolveu entregar o cangaceiro, que foi morto em uma emboscada e decapitado. Lampião até planejou uma vingança quando teve conhecimento da morte do amigo, mas foi convencido por Maria Bonita de que essa atitude derramaria muito sangue dos seus companheiros. Lampião e seu grupo foram mortos no dia 27 de julho de 1938. Embora haja algumas dúvidas sobre a data da execução do Rei do Cangaço, eles foram surpreendidos pela polícia ao amanhecer, e muitos não tiveram chance de se defender. Dos 34 integrantes que estavam juntos, 11 perderam a vida no local. Lampião foi um deles, enquanto Maria Bonita morreu tentando convencer o soldado de que merecia viver. Reza a lenda que, quando a cabeça da mulher foi separada do corpo, continuou a tagarelar por 1/1000 de segundo. As cabeças dos cangaceiros foram levadas de cidade em cidade e os corpos foram deixados para serem devorados por urubus. Em Piranhas, o município mais próximo do local onde morreram, as cabeças foram expostas na prefeitura, junto com as armas e outros objetos do grupo. Detalhe para o fato de que nem todos os membros da turma de Lampião perderam a vida nessa ocasião. Como eu disse, Corisco foi morto em 1940, 2 anos depois do falecimento de Lampião. Volta Seca foi um dos cangaceiros que sobreviveu. Ele foi preso 3 vezes, tendo conseguido fugir nas 2 primeiras. Na terceira, foi condenado a 145 anos de prisão. Volta Seca só não foi morto junto com Lampião porque estava detido. Caso contrário, é provável que estivesse também com o bando. Sua pena foi reduzida para 30 anos e depois para 20, até que em 1954, o presidente Getúlio Vargas concedeu o perdão ao homem. Volta Seca morreu em 1997 na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Inclusive, tem um vídeo na internet em que ele conta um pouco da sua vida como cangaceiro e ao lado de Lampião. Bom, essas foram as histórias envolvendo alguns dos capangas mais poderosos de Lampião. E você, gosta desse tema? Quer mais vídeos sobre os cangaceiros? Que tal falarmos sobre o debate se eles eram justiceiros ou criminosos? Eu fico por aqui, mas não se esqueça de deixar aí o seu comentário. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!